Imagine um mundo onde a terra florescia sem cessar, onde a primavera era eterna e a colheita constante, onde a fome não existia porque os campos jamais dormiam. Este mundo existiu, segundo os gregos antigos, até o dia em que uma mãe perdeu sua filha. Não para a morte comum, mas para as profundezas do submundo. E naquele instante, quando Deméter caiu de joelhos e gritou pelo nome de Perséfone, algo fundamental mudou na ordem do universo. A Terra, pela primeira vez, parou de dar frutos. O inverno nasceu da tristeza de uma deusa. E com ele, nasceu também a compreensão humana sobre os ciclos que governam a vida. Esta é a história de como um rapto mitológico transformou-se na explicação mais poética que a humanidade já criou para o ritmo das estações. Entre todas as divindades do panteão grego, tão essenciais para a sobrevivência cotidiana quanto Deméter. Enquanto Zeus governava os céus e Poseidon os mares, era ela quem controlava algo muito mais tangível, o pão de cada dia. Filha dos titãs Cronos e Reia, irmã de Zeus, Hera, Hades e Poseidon, Deméter personificava a fertilidade da terra cultivável. Seu nome, que pode derivar de Deméter, Mãe Terra, ou Deméter, Mãe dos Grãos, revela sua função principal, ou primordial. Ela não era Gaia, a terra como princípio cosmogônico, mas a terra trabalhada, arada, semeada. Era a deusa dos campos de trigo dourado balançando ao vento, dos grãos de cevada armazenados para o inverno, do pão quente que saía dos fornos. O culto a Deméter era antigo, anterior até mesmo à civilização grega como a conhecemos. Evidências sugerem que comunidades agrícolas pré-helênicas já veneravam uma divindade feminina associada à fertilidade do solo. Quando os gregos helênicos chegaram à região, assimilaram e transformaram essas crenças, criando a figura de Deméter que atravessaria milênios. Mas de todos os seus mitos, nenhum é tão poderoso, tão comovente e tão carregado de significado agrícola quanto a história de sua filha Perséfone. É uma narrativa sobre amor maternal, perda insuportável e o preço que o mundo inteiro pagou pela tristeza de sua mãe. A história começa em um campo florido na Sicília. Perséfone, jovem deusa da vegetação e filha de Deméter com Zeus, colhia flores com suas companheiras. Segundo o hino homérico, a Deméter, texto do século VII a.C., que é a nossa principal fonte para este mito, ela foi atraída por um narciso especialmente belo, uma flor criada pela própria Gaia como armadilha. Quando Perséfone se abaixou para colher a flor, a terra se abriu. Das profundezas emergiu Hades em sua carruagem negra puxada por cavalos imortais. O deus do submundo havia se apaixonado pela jovem deusa e, com o consentimento silencioso de Zeus, decidiu tomá-la como esposa. Em um instante, ele a agarrou e mergulhou de volta para o seu reino nas entranhas da terra. O grito de Perséfone ecoou pelas montanhas e vales, mas apenas 3 testemunhas o ouviram.
Hécate, a deusa das encruzilhadas, Hélios, o sol que tudo vê, e Deméter, sua mãe. Quando Deméter percebeu que sua filha havia desaparecido, uma busca desesperada começou. Ela percorreu o mundo por 9 dias e 9 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, carregando tochas acesas e perguntando a todos se haviam visto Perséfone. Foi Hélios quem finalmente contou a verdade. Hades havia levado sua filha para o submundo para torná-la rainha dos mortos. E pior, Zeus havia permitido. A dor de Deméter foi tão profunda que algo sem precedentes aconteceu. Ela abandonou o Olimpo e suas funções divinas, e sem sua presença e bênção, a terra começou a morrer. A ausência de Deméter teve consequências catastróficas. As sementes plantadas não germinavam, as árvores não floresciam, os campos se transformaram em extensões áridas e marrons. O gado começou a morrer de fome, e pela primeira vez a humanidade conheceu o terror da fome em escala global. Disfarçada de velha, Deméter vagou pela terra até chegar a Eleusis, uma pequena cidade próxima a Atenas, que se tornaria o centro do seu culto. Ali, sentou-se junto ao poço das virgens, mergulhada em luto. Foi encontrada pelas filhas do rei Celeus, que, tocadas por sua aparência de desolação, a convidaram para trabalhar no palácio como ama do príncipe Demofonte. Deméter aceitou, mas sua tristeza não diminuiu. Ela recusava comida e bebida, até que uma serva chamada Iambe conseguiu fazê-la sorrir com piadas obscenas, origem ritual das brincadeiras nos mistérios de Eleusis. A deusa então aceitou beber uma mistura de água, cevada e hortelã, chamada Kikeon, e que se tornaria central em seus ritos. Grata pela hospitalidade, Deméter tentou conferir imortalidade ao jovem Demofonte, colocando-o no fogo todas as noites para queimar sua mortalidade. Mas Metanira, sua mãe, entrou no quarto e gritou apavorada ao ver seu filho nas chamas. O ritual foi interrompido, e Deméter, revelando sua verdadeira forma divina, exigiu que lhe construíssem um templo em Eleusis. Foi neste templo que ela se isolou, recusando-se a permitir que a terra produzisse até que sua filha lhe fosse devolvida. O mundo estava à beira do colapso. Sem colheitas, não havia oferendas aos deuses. Zeus percebeu que algo precisava ser feito. A ordem cósmica estava ameaçada pela tristeza de uma mãe. Zeus enviou Hermes, o mensageiro dos deuses, ao submundo para negociar com Hades. O deus concordou em libertar Perséfone, mas havia uma condição. Ela não poderia ter consumido nenhum alimento do reino dos mortos. Quem come no submundo, ali permanece para sempre. Mas Hades era astuto. Antes de libertar sua esposa, ofereceu-lhes grãos de romã. Segundo diferentes versões do mito, Perséfone comeu entre 3 a 6 sementes. Esse ato, aparentemente simples, selou o seu destino. A romã não era uma escolha aleatória. No Mediterrâneo antigo, ela simbolizava a fertilidade devido às suas numerosas sementes, mas também a morte, pelo seu suco vermelho como sangue. Perséfone uniu em si mesma esses dois aspectos, vida e morte, superfície e profundeza, primavera e inverno. Um acordo foi estabelecido. Perséfone passaria parte do ano com Hades, lá no submundo,
tantos meses quantos grãos de romã ela comeu, e o restante do ano com sua mãe, na superfície. A versão mais comum fala em 4 meses no submundo e 8 com Deméter, embora outras tradições mencionem uma divisão de 6 meses para cada reino. Este arranjo criou o ciclo das estações. Quando Perséfone desce ao submundo, no outono, Deméter se entristece e a terra entra em dormência. É o tempo da colheita final, quando os grãos são recolhidos e enterrados no solo para o próximo plantio. Assim como Perséfone é enterrada no reino dos mortos. Durante os meses de inverno, a natureza descansa, acumulando forças. Quando Perséfone retorna na primavera, Deméter se alegra e a terra explode em vida. As sementes enterradas brotam, as árvores florescem, os animais se reproduzem. É o renascimento, a renovação, a promessa de abundância que culminará na colheita do verão. O mito de Deméter e Perséfone não era apenas uma história contada, era vivido. Os mistérios de Eleusis, realizados anualmente por quase 2.000 anos, de aproximadamente 1600 a.C. até 392 d.C., eram o festival religioso mais importante de toda a Grécia. 2 vezes por ano, milhares de pessoas se reuniam para celebrar os mistérios menores na primavera e os mistérios maiores no outono. Mas era o festival de outono em setembro que constituía o evento central, o momento em que Perséfone retornava ao submundo. O ritual começava em Atenas, de onde os iniciados partiam em procissão pela Via Sacra, uma estrada de 22 quilômetros até Eleusis. Era a única estrada pavimentada na Grécia continental, antes da chegada dos romanos, testemunho da importância do culto. Ao longo do caminho, cantavam, dançavam e gritavam o nome de Perséfone, reencenando a busca desesperada de Deméter. Ao chegar a Eleusis, os participantes jejuavam como a deusa havia jejuado e bebiam o Kykeon, a bebida sagrada de cevada, água e hortelã. E aqui entram os dos maiores mistérios da antiguidade. Estudos modernos, iniciado pelo próprio Albert Hofmann, um dos descobridores do LSD, em colaboração com o etnomicólogo Gordon Weizmann e o classicista Carl Jung, sugeriram que o Kykeon poderia conter ergot, um fungo que cresce na cevada e contém compostos psicoativos similares ao LSD. A teoria apresentada no livro The Road to Eleusis, em 1978, propõe que os gregos possuíam o conhecimento técnico para extrair as substâncias visionárias do ergot através de processos de hidrólise alcalina, removendo os componentes tóxicos e preservando os psicoativos. Isto explicaria os relatos extraordinários dos iniciados sobre suas experiências nos mistérios. O clímax ocorria no Telesterion, um vasto salão de iniciação que podia abrigar milhares de pessoas. Lá, em segredo absoluto, os participantes experimentavam algo que o transformava profundamente. Sabemos por testemunhos indiretos que envolvia coisas mostradas, coisas feitas e coisas ditas, provavelmente a encenação dramática do mito, a revelação de objetos sagrados e palavras rituais. Cícero, que foi iniciado, escreveu: "Nada é mais elevado do que esses mistérios. Eles não apenas nos mostraram como viver alegremente, mas nos ensinaram como morrer como uma esperança melhor." Plutarco afirmou que após ser iniciado, perdeu o medo da morte. Todos que participavam juraram sigilo absoluto sob pena de morte, um segredo mantido tão bem que até hoje não sabemos exatamente o que acontecia no Telesterion.
Mas sabemos o efeito. Os iniciados emergiam transformados, com uma compreensão profunda do ciclo vida, morte, renascimento e sem medo do que viria após a morte. O mito de Deméter e Perséfone não era apenas uma explicação poética das estações. Era um manual codificado de conhecimento agrícola e um mapa da psicologia humana diante dos ciclos naturais. Quando Perséfone é raptada e levada para baixo da terra, ela representa os grãos de trigo e cevada, que devem ser enterrados no solo durante a semeadura de outono. Eles morrem ao serem cobertos pela terra escura, desaparecendo da vista assim como a deusa desaparece da superfície. Durante os meses de inverno, permanecem ocultos, em um estado que parece morto, mas é apenas dormência. A espiga de trigo mostrada no clímax dos mistérios de Eleusis simbolizava esta verdade fundamental. Da morte aparente surge a vida renovada. O grão enterrado se transforma na planta que brotará na primavera. Perséfone, como deusa da vegetação, encarna este ciclo. Ela morre para o mundo de cima, mas não desaparece. Governa outro reino, acumula força e retorna transformada. Deméter, por sua vez, representa o solo fértil, que precisa descansar. A agricultura mediterrânea antiga compreendeu algo que levaria séculos para ser formalizado como ciência. A terra precisa de períodos de recuperação. Forçá-la a produzir constantemente a esgota. O mito codifica esta sabedoria. Mesmo a deusa da agricultura precisa de momentos de tristeza, de pausa, de não produção. A romã, com suas sementes numerosas, simboliza a abundância potencial que cada grão de cereal carrega. Cada semente de trigo é como os grãos da romã, contém em si a promessa de multiplicação. Mas esta multiplicação requer sacrifício. O grão deve ser sacrificado, enterrado, para gerar a colheita futura. O mito de Deméter atravessou milênios porque toca em verdades universais. É uma história sobre o amor incondicional de uma mãe disposta a deixar o mundo morrer se não pudesse ter sua filha de volta. Sobre a transformação através da perda, sobre a necessidade de aceitar que morte e vida, separação e reunião, inverno e primavera são faces da mesma realidade. Para os agricultores gregos não era apenas mitologia, era ciência agrícola transmitida através da narrativa. Eles entendiam que respeitar os ciclos de plantio e colheita era respeitar Deméter, que a terra tinha seus próprios ritmos e que forçá-la além dos seus limites trazia consequências. A palavra cereal vem de Ceres, o nome romano de Deméter, um legado linguístico que nos conecta diretamente a esta deusa de quase 3.000 anos atrás. Cada vez que falamos em cereal, invocamos o seu nome sem saber. Os mistérios de Eleusis foram proibidos pelo imperador cristão Teodósio em 392 d.C., após quase 2 milênios de celebração contínua. Mas a mensagem central do culto permaneceu. A vida é cíclica, a morte não é o fim, e existe algo sagrado no ato de enterrar uma semente e esperar, com fé, que ela retorne transformada. Em uma era de mudanças climáticas e degradação ambiental, talvez precisemos retornar à sabedoria de Deméter. A terra não é um recurso inesgotável, mas uma mãe que precisa de respeito, descanso e gratidão. Nas ruínas de Eleusis, 20 quilômetros a noroeste de Atenas, ainda é possível caminhar pelos restos de Telesterion. Pouco sobrou da grandeza antiga, mas o lugar mantém uma atmosfera peculiar.
É como se a Terra lhe ainda lembrasse dos milhares que vieram buscar respostas sobre vida, morte e renascimento. O segredo dos mistérios morreu com os últimos iniciados. Mas a espiga de trigo que era mostrada no clímax da cerimônia não era realmente um segredo. Estava ali, nos campos, visível para todos. O verdadeiro mistério não era o que ela era, mas o que ela significava. Que a vida persiste através da morte, que o fim de um ciclo é o começo de outro, que enterrar não é perder, mas plantar. Deméter ensinou aos gregos que a agricultura é sagrada, porque é participação humana no ciclo divino da renovação. Cada grão plantado é um ato de fé. Cada colheita é uma ressurreição. E cada inverno, por mais longo e duro que seja, é apenas a preparação silenciosa para a próxima primavera. A deusa não nos legou templos grandiosos ou estátuas colossais. Seu verdadeiro legado cresce em cada campo de trigo, em cada espiga dourada balançando ao vento, e em cada pão que alimenta a humanidade. E nesse legado vive também Perséfone, a jovem que aprendeu a ser rainha de dois mundos, a viver simultaneamente na luz e na escuridão, ensinando-nos que podemos carregar dentro de nós mesmos tanto a primavera quanto o inverno. Dioniso, o deus do vinho, é frequentemente lembrado apenas pelos bacanais e festas. Mas poucos sabem que ele é também uma divindade agrícola fundamental, intimamente ligado ao cultivo da videira, aos ciclos da vegetação e à própria ideia de morte e ressurreição da natureza. Como um deus que morre e renasce anualmente, Dionísio representa processos agrícolas essenciais. A poda brutal das vinhas no inverno, que parece matá-las, mas as prepara para a explosão de vida na primavera. Seus ritos, frequentemente selvagens e extáticos, codificavam conhecimentos sobre fermentação, armazenamento de vinho e o calendário vitivinícola. No próximo episódio de Origens da Agricultura, vamos explorar Dioniso, o deus louco que ensinou os gregos a domesticar a videira. Prepare-se para descobrir como um culto aparentemente caótico escondia técnicas agrícolas sofisticadas e por que o vinho era considerado não apenas bebida, mas sangue divino e tecnologia de transformação. Não percam!